Salvem colecionadores, tudo bem com vocês? Como que passaram de virada de ano? Espero que bem. Primeiro episódio do ano e eu vou trazer aí um conteúdo mais recorrente a partir de agora sobre Anthuriums híbridos, entre outros outros temas que vocês já têm notado no decorrer do percurso do Fly Channel, do Fly como colecionador, do Fly como criador de conteúdo digital, levando aí referências, temas. É um ano que muito provavelmente eu vou me envolver, me aprofundar um pouco mais aqui em prática, depois técnica, depois conteúdo, com este tema da hibridação de Anthuriums. Tenho realizado algumas experiências aqui, boa parte, um percentual grande aí está sendo bem sucedido e aos poucos aí, durante o ano inclusive, a gente vai poder ver o avanço, o progresso, o desenvolvimento dos frutos, o surgimento das plântulas, o crescimento, a parte de seleção, observação e seleção, separação. A gente muito provavelmente vai analisar a variabilidade genética, em que momento a variabilidade genética se expressa em híbridos distintos, porque as formas de variabilidade acabam se expressando de acordo com as espécies cruzadas. Tem espécies cruzadas, híbridos, que vão expressar a variabilidade muito antes, outros a gente vai ter que aguardar mais tempo para as mudas se desenvolverem e a gente ver e poder comparar indivíduo a indivíduo para notar variabilidade genética, tentar reconhecer juntos aqui quais variabilidades são mais atraentes, atrativas, tanto em termos visuais como também em termos comerciais. Essa relação pode ser proporcional às vezes ou inversamente proporcional. Notar também se existem ocorrências possíveis, embora um percentual pequeno, ocorrências possíveis aí de mutações, seja aqui a partir de produção própria ou, quem sabe aí, no decorrer do ano, a partir de referências de outros colecionadores produtores. É assim que eu tenho enxergado as tendências de 2024 relacionadas aos Anthuriums. Meu carro-chefe atual de cultivo, aplicação de técnicas, estudos, referências aí a partir de biólogos, pesquisadores, colecionadores e pesquisadores estrangeiros também. E nesse caldo todo, a gente reconhece aí uma das vertentes de híbridos, é que algumas pessoas se fixam a algumas espécies, como Anthurium papillilaminum, como Anthurium Carla Black e como também o Anthurium luxurians. Trouxe essa referência deste indivíduo aqui. Vocês vão poder lembrar que neste episódio aqui sobre fungos eu falei bastante dele. Ele está exatamente assim neste momento, vivendo aqui dentro dessa estufa vertical adaptada, tá? Nova lâmina foliar em expansão. O Anthurium luxurians também é uma espécie que até apresenta diferença de formas a partir de fenótipo, ou seja, se você faz aqui cortes, dependendo do hábitat, você vai notar variações em formas que são derivadas também de variações fenotípicas, tá? Esse cara, por exemplo, ele já teve uma folha muito mais arredondada. E a partir do incidente relatado sobre fungos, olha só como a lâmina foliar está mais alongada, tá? É um indivíduo em si com uma coloração mais escura, tá? A gente tem outras referências do Anthurium luxurians hoje com formas, sinos mais abertos, sinus wide, coloração diferente de lâmina foliar. Esse cara eu sei que é mais escurinho, tá? Em termos genéticos mesmo. E a gente tem que ficar atento no caso do luxurians se essas diferenciações são fenotípicas, ou seja, a partir de influência de ambiente, relação de genética, de um código genético mais amplo, apresentando formas diferentes a partir de influências de climas diferentes. Inclusive o corte em si, como eu já falei, pode ser um fator climático natural, com a queda de um galho, com algum fungo ocorrendo no meio do caule lá e a planta tombando, né? Corte em si, então, a gente pode considerar que também é uma ocorrência climática, de ambiente, tá? Externo. O Anthurium luxurians, como Carla Black, como Papillilaminum, Dressleri também é possível dizer.
ele é um dos preferidos aí para a produção de híbridos. Ele é tido também como uma espécie mais promíscua, ou seja, seu pólen é fácil de pegar em outras inflorescências e vice-versa também, mas normalmente a gente vê em muitos casos aí nos quais o Anthurium luxurians é o doador de pólen. Então é mais comum hoje, pelo menos hoje, você ver mais híbridos cujas matrizes são espécies distintas, Forget, Carla Black, Magnificum, Crystallinum, e depois do X vem o luxurians como doador de pólen, tá? Lembrando que na descrição certinha aí de híbridos, a primeira planta, Anthurium Forget, o Forget é sempre a matriz, a que recebeu pólen. Depois do X entra o pai, o doador de pólen, tá certo? Essa é a forma correta de grafia aí para a gente escrever os nossos híbridos. Ele então é uma espécie promíscua e ele é um dos queridinhos aí, mundialmente falando, entre colecionadores e produtores que estão desenvolvendo híbridos, é um dos queridinhos para a produção dos próprios, tá? Eu trouxe essa variação aqui para vocês verem. Eu diria que talvez seja a forma mais típica em termos de coloração e lâmina foliar, tá? Embora esteja meio narrow essa lâmina, a tendência é ficar um pouquinho mais larga, mais cordata e menos narrow. E tem uma outra variação que eu quero mostrar também, que é essa aqui, ó, que independentemente da forma tem uma coloração muito mais clara, meio prateada, um verde meio acinzentado, tá? Bonito também. E eu particularmente não consigo afirmar que isso é uma variação, um ecótipo, que esses dois indivíduos aqui possuem uma parte genética, uma quantidade genética relevante a ponto de tratarmos como ecótipos, variações, né? O VAR, ou se isso que a gente vê é influência de fenótipo, tá? Como eu falei recentemente aí, se eu não me engano, no último episódio de 2023, eu falo sobre o King of Spades e como no código dele lá existe um monte de partes desativadas que se ativam de maneira dinâmica, plástica, de acordo com climas diferentes, tá? Então isso aqui pode ser uma plasticidade fenotípica ou podem ser realmente variações, ecótipos que se formam assim bem diferentes a partir de milênios aí contidos em hábitats muito específicos, tá? Em relação ao Anthurium luxurians assim, essas variações, elas não têm documentação oficial de pesquisadores que dizem se é isso ou se é aquilo, ou se são os dois casos, ou tem um terceiro caso aí. Derivado então do luxurians, normalmente como pai, a gente vai ter um híbrido aqui um pouquinho mais comum, pouca coisa mais comum, que é o Anthurium Forget X luxurians, tá? Em conversas aí com o Marcos Nadruz, o ano passado, ele deixou aí uma ideia interessante. A muda tá pequena ainda, tá? E a tendência e a maior probabilidade de quando você cruza uma espécie peltada com uma espécie não peltada, o peltado tende a ser dominante, tá? Então existe aqui uma incidência maior, daqui a um tempo, de que este indivíduo aqui, ele acabe peltando. Então imagine mais ou menos esta identidade aqui, esta carinha, tá? É notável que o preenchimento aqui da lâmina foliar ganha aí uma cara bem de luxurians, né? Formato da folha, embora lobos ainda abertos, algo como Forget, mas o preenchimento aqui da lâmina foliar é dominante com características do luxurians. E ainda, durante seu crescimento, a gente tende aí, percentualmente falando, a notar o quê? Algum momento em que a nova lâmina foliar vai peltar, tá certo? Então, este é o primeiro carinha, Anthurium Forget X luxurians. Notem aqui, em termos de teste de iluminação, essa lâmina foliar foi a última que desenvolveu fora dessa estrutura aqui, com essa iluminação artificial aqui, que eu tenho realizado testes focados aqui
sobre este tema da influência da luz na coloração da lâmina foliar. Esse cara aqui foi a última que cresceu numa caixa de umidade e essa lâmina foliar cresceu aqui dentro já. Não sei bem o quanto de impacto na forma em si a luz interferiu, influenciou, mas em termos de cores sim, eu posso dizer que este tipo de iluminação, essa intensidade trouxe uma lâmina foliar com cores bem diferentes, né? Bem distintas aqui. De novo, essa plasticidade fenotípica, muito provavelmente, vem herdado também do Luxurians e não do Forget. O Forget, em geral, se você faz cortes de caules e coloca em ambientes diferentes, ele tende a sua forma aí ficar meio que parecidinha em todos os ambientes diferentes. E o Luxurians, com certeza, tem uma plasticidade maior aí, tá? Outro carinha que eu destaquei recentemente no meu sonho essa planta e herda também genética do Luxurians é o Anthurium radicans X Luxurians, que eu estou deixando imagens aí para vocês, tá? Ele está confortavelmente acomodado aqui, não quero mexer, tem alguns pecíolos enroscados aí com outros. Estruturalmente, posição que ficam os pecíolos, a forma da inflorescência em si, puxa muito do radicans, tá? Então no caso aí do radicans X Luxurians, as genéticas se misturam bastante, tá? O radicans já tem lâminas foliares extremamente buladas, o Luxurians também, e é um caso aí típico de uma mistura bem igualitária, vamos dizer assim. Próximo carinha é um indivíduo diminuto ainda, recém-chegado à minha coleção. A gente está falando aqui de um cara muito especial. Em qual sentido? Na minha visão, é um dos híbridos com genética do Anthurium luxurians mais belos, mais bonitos e que quando cresce, não plantinha assim ainda, quando cresce ganha um visual muito bonito, muito próprio. Vou deixar fotos aí. E a gente está falando aqui do Anthurium Carla Black X luxurians. Nesse carinha está contido duas das preferências, das espécies preferenciais de híbridos aí, a partir de referências que eu tenho visto de colecionadores gringos, colecionadores produtores gringos, tá? Carla Black matriz e Luxurians doador de pólen. Muda muito pequena. E o que acontece? Vocês vão notar que híbridos um pouco mais acentuado do que espécies, os híbridos, os filhotes, os frutos, eles trarão aí variabilidade genética mais evidente aos nossos olhos, tá? Espécie, às vezes, você tem que caçar com lupa. Para identificar lá variações dos Papililaminum e jardim, numa caixa lá com 10, 15 indivíduos, eu passei um tempo maior lá, analisando e tal. Às vezes passa até desapercebido. E é interessante, às vezes, você ter a lâmina foliar em expansão no indivíduo para você também conseguir diferenciar, não somente a lâmina já expandida, presença ou não de antocianina, formato das folhas e tudo mais. Já em híbridos, é mais notável a diferenciação em mudas mais juvenis. Óbvio, como eu falei, vai depender aí das duas espécies misturadas. Tem espécies misturadas que você vai conseguir notar diferenciação em mudas já pequenininhas, ou em alguns casos você vai ter que esperar crescer mais, né? Aí tem toda uma questão de espaço e tudo mais, tá? Vocês vão notar aí aos poucos, enquanto o conteúdo vai discorrendo, que existe até uma certa semelhança, né, entre os híbridos do Luxurians. Isso ocorre porque, exatamente por causa disso, genética do Luxurians tende, na maior parte do tempo, ser muito predominante. Então os carinhas, pelo menos na fase juvenil, mais jovem mesmo, eles vão ficando com caras meio que semelhantes. A gente tem que aguardar um tempo aí ou fazer uma boa pesquisa em Instagram, em fontes seguras do Google aí, para a gente ver as diferenças depois de um tempo. Tratando desse cuidado, então, eu trago um outro híbrido do Luxurians, é o Anthurium Dorayaki X luxurians, lâmina juvenil, ó. Vejam só como ele é, tá? Mais redondinho, né? Os lobos ainda não se cruzam. Normalmente no Dorayaki você vê lobos cruzados aqui que perpassam. Então fica aqui um Luxurians mais redondinho e
No preenchimento aqui da folha, a gente vê os bulados característicos. Talvez seja só uma plantinha aqui com uma tonalidade um pouco mais clara, embora o verde seja bem característico. É um verde azulado. Você vai sentir neste caso aqui muito mais... um toque muito mais velutino no que do Forget X Luxurians, tá? Fica um velutino emborrachado. É uma folha mais encorpada, inclusive. O do Forget X Luxurians é um pouco mais fina, certo? Só que aí, ó, nessa última lâmina foliar infantil, trouxe isso recentemente, porque a próxima lâmina foliar aqui vem de gema própria, não sai da base da última lâmina foliar. Esse foi o último cara. Olha só, ele está ganhando uma cara muito própria, né? Primeira característica, ele é meio côncavo, ele é bem côncavo, na verdade, olha só. Os lobos, ó, passaram a perpassar, a se cruzar com muita força. Isso é bem dorayaki. A folha está ultra bolachudinha, ultra panqueca, que inclusive dá o nome a dorayaki, né? É uma panqueca japonesa. Perde até um pouco das características de preenchimento aqui do Luxurians e está ficando bem distinto, bem próprio. Olha só, eu consigo ver aqui com certeza Luxurians, mas eu consigo ver aqui com certeza dorayaki. Achei super interessante esse formato de parábola, né? Côncava assim. Tá bem legal. E a próxima lâmina foliar aqui, não sei se vai dar para ver, que é a primeira juvenil, que vai vir de gema própria e não da base do pecíolo anterior, tende a ficar, a mostrar, se revelar mais interessante. Muito provavelmente maior e reforçando essa cara, essa identidade bem própria, que antes era meio que um híbrido do Luxurians. Ó, essa aqui, tá? A antepenúltima, a penúltima e a última, essa parábola aqui. Carinha bem excepcional, tá? Um carinha bem bonito, um híbrido do Luxurians bem distinto na minha visão e que dá aí margem referencial para a gente pensando, tá? E por fim, mas não menos curioso aí, no primeiro episódio do ano, trazendo uma ênfase aí aos híbridos, o que eu vou falar em cima desse cara aqui? A gente viu aqui, muito provavelmente para alguns de vocês, o Luxurians aí, por causa dessa genética tão forte, faz com que seus híbridos com outras espécies, com várias espécies, eles fiquem mais ou menos aí com a mesma cara. Isso pode ficar meio enjoativo, isso pode ficar muito chato. Às vezes a gente tem que esperar um indivíduo assumir um formato um pouco maior, mais adulto, saindo dessa fase de folha saindo de pecíolo e adquirindo gema própria para falar o que é o cara, né? É exatamente esse caso. Só que aí olha que interessante, você que sente que Luxurians dá muito a mesma cara para os seus híbridos, eu quero mostrar aqui para vocês um híbrido de segunda geração, é um híbrido de matriz Papillilaminum X Luxurians e depois paternidade doador de pólen Ace of Spades. Então é Anthurium, abre parênteses, Papillilaminum X Luxurians, fecha parênteses, matriz, X Ace of Spades, tá? É um híbrido de segunda geração ou secundário, quiçá. Olha só, trata-se sim de um híbrido que vai entrar no próximo episódio, um dos híbridos preferidos em termos estéticos. A resolução aqui que o carinha vem me trazendo, tá? Dá uma olhada só na lâmina foliar. Deu um machucado aqui, que não foi nem queimado, alguma ocorrência aqui qualquer, tá? Tem uma morfogênese bastante evidente. Essa lâmina foliar já tinha me chamado a atenção antes, pelas suas formas e tal. Assume mais ou menos essa característica aqui, tá? É notável aqui principalmente o Luxurians e o Ace of Spades, no caso, né? O Papillilaminum meio que some aqui, mas com certeza tem influência.
Detalhe aqui do pontinho central nos sinos vermelho, que se mantém. Isso é legal, né? Lobos ultra cruzados, super perpassando um sobre o outro. E aqui uma nova lâmina foliar, que ainda vai mostrar melhor aí a que veio, tá? Muita presença de antocianina nas estruturas de pecíolo e caule, isso também sob essa influência aqui dessa luz, tá? Face abaxial da lâmina foliar também apresentando nervuras bastante expressivas, vermelhas, bonitas. No caso do Forget X Luxurians, eu só vou dizer realmente que ficou legal na hora que ele entrar na fase peltada mesmo, tá? Isso talvez demore um pouco. Vamos torcer para que a predominância neste indivíduo realmente tenha ocorrido. Agora, como resultado aqui de um híbrido de segunda geração que tem Luxurians, tá bem interessante, tá? Essa planta aqui tende a ser muito distinta, muito legal mesmo. E se mantiver aí uma estabilidade de forma a partir de cortes, quiçá frutos no futuro, ele tem bom potencial aí para se ter como uma breed, né? Após os testes devidos aí de estabilidade, tá? Na minha visão, ele pode muito bem aí ser tido como uma breed. Vamos esperar crescer mais, notar principalmente o quanto a antocianina aqui do centro dos sinos vai acabar se espalhando na nervura da face adaxial da frente e quem sabe aí ele realmente se destaque, tá? Apresentando os híbridos que tem aí em sua genética o Luxurians, um dos queridinhos, uma das tintas, um dos pincéis, vamos dizer assim, preferidos dos colecionadores produtores que têm realizado um volume mais diversificado ou interessante de híbridos de Anthuriums, tá? E trouxe algumas referências da minha coleção já pertencentes à minha coleção que ilustram os caminhos possíveis a partir deste pincel com outro pincel aí de espécie do seu interesse. Lembrando que, embora exista muito pouco registro real oficial sobre as seções compatíveis, né? Vale fazer os testes aí e eu posso dizer que a experiência tem sido muito divertida logo de começo de processo aí. Você conseguir ver que frutos começam a se formar a partir de polinização realizada por você é bem interessante, é bem legal, é bem diferente. E se de repente dessa brincadeira você conseguir aí desenvolver híbridos diferenciados, né, também é muito bacana. Fora potenciais ocorrências de menor percentual, como mutações e variegação, que não deixa de ser também uma mutação, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, que muito provavelmente eu vou ressaltar aí os meus híbridos atuais preferidos da minha coleção e por quais motivos eu tenho eles como preferidos, tá legal? Valeu, queridos! Bom ano para nós!